Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, agora nós temos 26 graus aqui em Natal, sensação térmica de 27 graus. Os ventos voltaram ao normal para cá, passaram a semana, não sei se o pessoal percebeu, mas durante a semana a gente teve rajadas de até 61 km por hora aqui em Natal, coisa forte mesmo, aquela sensação de arrancar tudo. Mas hoje tá tudo aí na casa dos 19, com rajadas de 28, então tá tudo normal aqui em Natal. Previsão de chuva quase que nenhuma para o fim de semana, vai dar praia, vai dar muita atividade ao ar livre. A única previsão mínima de chuva, 9 da manhã amanhã e 13 horas da tarde amanhã também. Depois disso é só sol, né? Algumas nuvens, mas nada de chuva. Bom, tema de hoje então, tempos estranhos. É assim que eu venho me sentindo nas últimas semanas. Já fiz até um podcast aqui há algumas semanas, não sei nem se foi na semana passada, eu faço tanto podcast que eu já nem me lembro mais a sequência deles. Mas me lembro que falei aí de um, já fiz até na época que eu fazia um de inglês a respeito disso. Fiz um agora mais recente em português mesmo a respeito disso, de uma certa volta aos anos 80. Mas agora os tempos estão mais estranhos, né? Nós não estamos mais com a sensação de que estamos voltando para os anos 80. Parece que o furacão, o terremoto, essas coisas todas que têm acontecido aí, nos tem jogado bem mais para trás, né? Só passar rapidamente pelas notícias para a gente ver que as coisas estão acontecendo num ritmo até inimaginável, muito alucinante, né? As coisas estão partindo para uma certa direção, realmente de forma surpreendente. Vou começar, não sei nem por onde começar, é tanta coisa aqui anotada a respeito disso, mas eu vou começar aqui pelo que eu fui anotando de uma certa ordem, mas eu já digo que está desorganizado, aqui não tem ordem nenhuma. Vou começar por a tal da exposição lá do Santander. Muita gente falou, pouca gente viu. Como é muito natural agora nesse ambiente que a gente vive de redes sociais, as pessoas sempre têm uma opinião, apesar de não terem conhecimento sobre as coisas. Eu acho isso muito interessante, né? Você pode expor algo sem muita profundidade, mas você ter uma opinião formada sobre uma coisa que você não frequentou. Eu não frequentei, não sei, não conheço a exposição. Lógico que, para alguém que estivesse aí dormindo nessas últimas semanas e não ouviu falar nisso, havia uma exposição chamada, acho que era Queer Museu, lá no Santander de Porto Alegre, né, o Santander Cultural. E nessa exposição, o título dela se prestava a mostrar a diversidade na vida e etc., havia algumas obras, obras de gente famosa, né? Portinari, por exemplo, era um dos expostos lá. Havia algumas obras de um cunho mais sexual. E de uns tempos pra cá, minha gente, o brasileiro virou um povo extremamente careta. É impressionante. É só a gente ir acompanhando as coisas. Vocês devem se lembrar, nos anos 90, o pessoal mais antigo, claro, a Globeleza sambava nua nas propagandas da Globo. Ninguém sentia que a família estava sendo atingida porque aquilo
era uma apologia à prostituição ou algo do gênero. Sei lá, que esse povo fica arranjando uns nomes bonitos para umas coisas lesas. Mas a Globeleza lá sambava absolutamente nua, apenas coberta com algumas pinturas. Ninguém se sentia ofendido com absolutamente nada. Parece que no carnaval tudo é permitido. E de uns tempos para cá vestiram a Globeleza, né? Isso também já foi motivo de polêmica. Por que vestiram a Globeleza? Que bom, acabou a objetificação da mulher. Alguns defendiam dessa forma. Outros defendiam, que caretice, agora a mulher não vai mais expor o corpo, né? E, bom, eu nem vou discutir isso, mas é só para dar o exemplo. Então, o povo ficou careta de uma hora para outra, e eu usei esse exemplo da Globeleza para mostrar isso, que era uma coisa que estava todo dia nas nossas casas, nos intervalos comerciais, em todos os horários, quando a Globo pretendia apresentar algo em relação ao carnaval, especialmente os sambas enredos das escolas de samba. Mas o Santander, então, fez uma exposição que tinha algumas fotos, algumas figuras, imagens que tinham um certo cunho sexual, não eram todas, algumas tinham, e aí choveu de gente se arvorando no direito de decidir o que é que cada pessoa pode ver ou não. Que as pessoas tenham reclamado, e eu nem sei se isso acontecia ou não, que as imagens eram expostas sem um devido cuidado, porque você pode estar passando com uma criança e uma criança exposta a uma imagem de cunho sexual sem a devida precaução, pode ser uma coisa chocante, de fato. Tudo bem, eu nem sei se esse era o caso. Como eu disse, eu estou aqui opinando igual o povo faz nas redes sociais, né? Sem ter visto nada. E isso aí talvez fosse uma coisa a se reclamar, avisando, aqui as obras têm um cunho assim, então você só pode entrar com tal idade, ou já avisa, se você é uma pessoa sensível a esses temas, não entre. Mas aí eu vi, a grande reclamação era de pelo menos as que mais apareciam nas redes sociais, eram de umas gravuras, uma de um menino vestido, outra de uma menina vestida, aí dizia: criança viada, rainha das águas, criança viada, não me lembro o outro termo que era. E aí eu pude acompanhar. Eu, na hora, não achei nada que dissesse qual é o problema ali, né? Não vi o contexto da exposição também para entender qual era a mensagem do artista, mas eu ouvi nessa semana uma entrevista com alguém ligado à exposição, porque eu peguei já na metade, na CBN, que é uma rádio que toca notícia, né? Eu sempre que posso coloco no carro. Então, numa tarde dessa aí, eu estava dirigindo, ouvi, e alguém estava comentando a respeito disso, dizendo que a intenção daquilo era mostrar o bullying, como é duro, às vezes, você levar um bullying daquele quando criança. Quer dizer, nem a mensagem, essas pessoas caretas, né, conseguiram captar, de que aquilo é o que é feito todo dia nas escolas, nas ruas, nas calçadas, nos bairros, né? As turminhas ficam praticando esse bullying horroroso com os colegas tidos como diferentes. O gordinho leva o nome de gordinho, de bolo fofo, de bujão, e daí vai os nomes horrorosos, né? O garoto que tem, ou alguém imagina que tem os trejeitos mais afeminados, vai levar a sua pecha também. A menina que tem um jeito mais masculino também. A menina e o menino que forem magros demais vão levar o seu apelido lá. Então, isso é um ambiente que, infelizmente, é da perversidade do ser humano, das crianças, de muito cedo. Criança é uma coisa linda, maravilhosa, sincera até demais. Até na perversidade ela é sincera demais. Então, eu fiquei, sinceramente, muito assustada com esse cancelamento da exposição. O Santander terminou não aguentando a pressão. Nessa mesma entrevista que eu estava ouvindo, as pessoas disseram lá que as pessoas que iam entrar para participar da exposição, para ver a exposição, eram abordadas de forma agressiva pelo pessoal do MBL, o famoso Movimento Brasil Livre. Eu não sei livre de quê, porque se é livre democracia, eu escolho o que eu vou ver, o que eu não vou ver, mas o MBL agora quer ser a censura, a régua do país. E decidir o que é que eu vou ser, o que é que a gente pode ver, o que é que a gente deve ver, o que é que a gente deve pensar.
Isso não é democracia. Então, os manifestantes lá do MBL, por falta de terem o que fazer, ficavam abordando o povo na entrada da exposição e de forma agressiva, perguntando: "Ei, você é pedófilo? Você é pervertido? Você é um tarado?" Gente, pelo amor de Deus. Isso é de um absurdo. Aí, para completar, a Veja fez uma reportagem com a coordenadora do MBL e ela não foi à exposição. Pronto, fechou a questão. Como é que você protesta contra uma coisa que você nem foi lá olhar para ver como é? Quer dizer, Maria vai com as outras total. Um absurdo, eu não sei o que eu achei pior. Se foi o MBL protestar, porque eles podem protestar à vontade, protesta, é isso mesmo. Quem não gosta, chia e as caravanas vão passando, né? Não vai morrer por causa disso, não. Protesta em todo lugar e é direito de protestar. Agora, o Santander cancelar uma exposição em virtude de protesto, que eu achei um absurdo. A arte está aí para questionar. A arte não está para trazer conforto ao mundo. A arte é para nos fazer questionar os nossos conceitos. Se você me perguntar as imagens de cunho mais sexual, não estou falando daquelas crianças que eu já citei aqui, criança viada, não sei o que, aquilo eu não achei nada demais. Mas as imagens de cunho mais sexual, que traziam algumas até sexo com animais, me trazem um conforto? Não. Eu sairia de casa para ver? Não, não sairia. Mas por causa disso eu vou querer que a exposição feche e ninguém mais vá ver? Aí é demais. Aí é demais, me desculpem. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ter minha opinião. Se eu quero ir, eu vou. Se eu não quero, não vou. E você vá formar a sua opinião. Se você quer ir, se você não quer ir. Agora, daí eu ir fazer um protesto para que feche aquilo, porque tem algumas imagens que são consideradas imagens sexuais. Então vamos acabar com o filme pornô no mundo todo, que a hipocrisia desse povo que protesta assiste. Vamos acabar com o que mais? Sexo, não tem pra quê mais o povo, né, se engajar em qualquer atividade sexual, porque é tudo sujo, impuro. Não sei, tá uma coisa difícil. Aí, nesses tempos estranhos que nós temos, como eu disse, foi uma coisa muito rápida, porque essa exposição do Santander, esse lenga-lenga, levou muito tempo na semana. Mas não demorou muito ali, já surgiu uma outra notícia de que uma peça havia tido a sua exposição impedida pela justiça. Aí é que dói. Que o Santander, que é um banco, talvez deve ter seu setor jurídico, mas não é formado por pessoas que estudam Constituição, leis, etc. E que entendem que existe liberdade de expressão e por aí vai. Mas uma peça ter a sua exposição, né, a sua apresentação, a sua exibição impedida pela justiça, porque o título da peça era O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, que trazia a história de um Jesus transgênero. E essa peça ser impedida por isso, aqui eu bato na tecla de novo. Vai quem quer. Quem não quer não vai, mas eu não posso impedir os outros. E outra coisa, vamos acabar com essa besteira, vocês aí religiosos que têm esse conhecimento de que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus não é homem e mulher ao mesmo tempo, ele não criou o homem e a mulher, aliás, todos nós, a imagem e semelhança. Então, se tem alguns aqui defeituosos, também é tudo a imagem e semelhança. Se o povo considera que transgênero é um defeito, esse defeito foi determinado, criado, colocado aqui por Deus. Então, vamos acabar com essa besteira. Não há demérito nenhum em Jesus ser representado numa peça. Estamos falando de arte. Você vai lá e acredita se você quiser, como um transgênero. Pois a peça foi impedida de ser exibida lá no interior de São Paulo, acho que foi em Jundiaí. Mas, graças a Deus, a justiça ela tem vários juízes, né? Não é só um. E aí a gente teve um lá de Porto Alegre, justamente de onde começou todo esse problema lá da exposição do Santander, né? No Rio Grande do Sul, o MBL do Rio Grande do Sul quer ser a régua do Brasil e da censura do mundo. Então, justamente um juiz lá de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, decidiu receber uma ação de um advogado que não foi nem identificado. Eu acho engraçado, devia se identificar, mas não foi nem identificado nas reportagens, pedindo que a peça fosse censurada, não fosse exibida, porque trazia Jesus como um transgênero, aliás, a atriz que faz é transgênero.
E as palavras do juiz, vou até dizer o nome dele, esse merece, José Antônio Coitinho, saíram lá, eu vi no G1, merecem ser reproduzidas e virar mantra de todos os brasileiros. Primeiro, ele diz assim: censurar a arte é censurar pensamento. E censurar pensamento é impedir desenvolvimento humano. Pronto, fechou a questão. Você faz a peça, se alguém se sentir agredido diretamente na sua honra subjetiva, objetiva, etc., para isso existe a justiça. Você não vai impedir a peça, mas você pede uma indenização. Se você foi atingido e você provar que foi atingido, você vai lá e pede uma indenização. Pronto. Aí o que mais que o juiz diz lá na decisão dele, que é uma coisa que também deve ser repetida como mantra. Transsexual, heterossexual, homossexual, bissexual constituem seres humanos idênticos na essência, não sendo minimamente sustentável a tese de uma ou outra opção possa diminuir ou enobrecer quem quer que seja representado no teatro. Quer dizer, por que só vale a pena reproduzir Jesus se ele for heterossexual? Acho que era essa a ideia. Não dá para se colocar um Jesus com a outra opção sexual. Aliás, o termo opção nem é adequado, viu, minha gente? A opção que se faz é ser feliz ou não, assumir a sua essência ou não. Você nasce com aquela orientação e acabou. Não tem o que você escolher. É como você nascer com olho castanho, olho azul, tem como você escolher? Você pode botar uma lente. Mas você não tem como mudar a essência do seu olho, que é azul, que é preto, que é castanho, que é cinza, sei lá a cor que ele seja. A mesma coisa o cabelo, cacheado, liso, crespo, longo, curto. Se você nasce daquele jeito, você nasce com a genética, acabou. A genética vai determinar muita coisa na sua vida, uma delas é a sua orientação sexual. Bom, então, lá na sentença ainda o juiz termina falando que a avaliação sobre bom ou mau gosto não cabe à justiça, é óbvio. Bom ou mau gosto de alguma coisa, eu posso dizer que é de bom gosto uma peça que diga o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Bom, eu posso até ter a opinião depois que eu for lá olhar. Se eu vou ter vontade ou não de olhar, aí é problema meu. A peça não vai me obrigar a ir assistir. Mas eu não posso, porque eu não quero ir assistir, obrigar os outros a não irem, impedir os outros de irem. Aí não tem como. Resultado, MBL e sei lá mais quem, advogado que entrou com a ação. Onde a peça está sendo exibida, está sendo sucesso de público. Ganhou um marketing desgraçado. Todo mundo agora quer conhecer como é Jesus, a Rainha do Céu, né? Como feita por uma atriz transgênero, como seria essa história de Jesus transgênero. Então, o que o pessoal conseguiu foi aumentar a curiosidade sobre a peça. A peça talvez passasse até despercebida, tá lotando por onde ela está sendo exibida. O que mais? Ainda na mesma batida, viu? Porque foi super rápido. A gente teve uma decisão também da justiça, o que causa muito espanto em quem passou 5 anos estudando, depois mais 2 anos fazendo uma especialização em Direito Constitucional. Causa muito espanto a gente ver um juiz federal permitindo o tratamento de reversão da homossexualidade. Gente, como é que você reverte a sexualidade de alguém? Você aí que é hétero, imagina alguém chegando para você dizendo, olha, vamos aqui fazer um tratamento e no fim desse tratamento, você que é homem vai passar a gostar de homem. E você que é mulher vai passar a gostar de mulher. A primeira coisa para a gente entender que isso não é um problema, que isso não é uma doença, é a gente se colocar no lugar do outro. Quem tem a sua sexualidade formada, e todo mundo já tem, normalmente o que falta é você assumir a sua sexualidade ou não. Quando ela está formada, acabou, pode descer Jesus do céu, se bem que eu não vou nem dizer isso, vai que Jesus desce, mas é só para reforçar aqui a retórica. Pode descer Jesus do céu e dizer, não, agora você que é hétero vai gostar de pessoas do mesmo sexo. Então vamos se colocar no lugar. Agora imagine você chegar para uma pessoa que já teve toda a luta
de se identificar diferente num meio que é heteronormativo, né, que impõe a heterossexualidade, num meio que discrimina os que são diferentes, não importa apenas se são homossexuais, as mulheres são discriminadas, os negros são discriminados, nordestinos são discriminados, os pobres são discriminados, e daí a gente fica aqui numa lista enorme o dia todo. Você viver numa sociedade dessa, se você ter coragem de dizer, eu sou gay, vou viver assim, não vou viver num casamento de fachada, não vou arranjar um namorado de fachada, nada disso. Não, eu vou viver como eu quero, o problema é meu, quem paga minhas contas sou eu, acabou. Isso aí já é uma luta interna absurda. Aí você consegue chegar nessa formação, então você chegou nessa convicção que você vai ser feliz, não é na sexualidade, é de assumir a sua sexualidade. E aí agora vem um juiz para dizer que, lógico que houve um pedido, e houve um pedido de uns 3 psicólogos que, coitados, devem ter faltado às aulas da faculdade de psicologia, né? Não entenderam a aula direito, gazearam as aulas. E aí vem agora uns psicólogos para dizer, não, nós conseguimos reverter isso. Nós vamos curar. Tem uma que chega a dizer claramente que a homossexualidade é um distúrbio. E vejam que eu estou usando aqui o termo homossexualidade, porque homossexualismo já não é mais aceito. Porque a terminação ismo dá ideia de doença. Então, não é uma doença. Se não é uma doença, não há cura. Como é que vai curar o que não é doença? Não tem como. Mas um juiz caiu nessa besteira lá de acolher esse pedido, embora de forma liminar, quer dizer, pode cair a qualquer momento, mas já está aí o Conselho Federal de Psicologia, agora com a ajuda da OAB, que a OAB está aí para defender justamente a sociedade e os direitos humanos, para mostrar que aberração é essa ideia de que a homossexualidade é uma doença. Então, o que tem cura, minha gente, é preconceito. Preconceito, se você tratar, você se cura. É uma delícia você se livrar de toda a ideia de preconceito. E olhe, todos nós temos nossos preconceitos. A gente tem que lutar contra eles diariamente. Aí vamos avançando mais, porque essa semana foi cheia de coisa. Não foi assim tão... Não vamos ficar só nessa parte de sexualidade, não. Tem mais coisa aqui para discutir, por isso que eu digo que a gente está vivendo uns tempos estranhos. Eu lá numa discussão de... Aliás, uma discussão não, porque eu já confessei N vezes aqui. Grupos de WhatsApp, eu olho uma vez, eu acho que por dia, a cada 2 dias. Se alguém pretende falar comigo dentro de um grupo, exceto aqueles grupos que são muito pequenos, que tem 5 ou 6 pessoas só, não contem com isso. Eu já não olho nem o meu WhatsApp normal, imagine a parte de grupo. É meio complicado, realmente. Eu ficar conferindo. Não tenho esse vício, não tenho. Eu até confiro o Twitter, eu até digo, se quer falar comigo, manda uma mensagem pelo Twitter que é mais rápido. Eu até confiro o Twitter, de vez em quando confiro o Facebook também. Confiro muito e-mail, muito mesmo, ainda sou da época do e-mail. Adoro telefonema, você quer resolver logo comigo, telefone que resolve logo. Mas o WhatsApp realmente fica para depois. Mas, numa dada discussão de um determinado grupo de amigos de escola, de uma das escolas que eu estudei, terminou saindo uma história de general tal, porque tem um pessoal lá de direita e tem um pessoal de esquerda. Como eu disse, eu convivo com todo mundo, mesmo não concordando com as ideias, eu acho legal que todo mundo exponha as suas ideias, né, e tudo. Mas aí o pessoal mais à direita lá do grupo estava com a conversa de um general tal, que falou uma besteira tal e que, para resumir, vai terminar acontecendo uma intervenção constitucional. Aí eu quase caí para trás quando eu vi aquilo. Não consegui nem ler mais nada. Intervenção constitucional. Aí eu fiquei pensando, será que aquele caso do STF que vai julgar alguma intervenção no Estado, porque não está sendo cumprida a lei, não sei o quê? Não. A intervenção seria do Exército, das Forças Armadas tomarem o poder aqui para organizar o negócio. Aí eu, muito curiosa, né? E para não discutir muito também, não gosto de... Eu nunca brigo com a pessoa, eu brigo com as ideias, né? Aí eu só fiz perguntar o que danado era essa intervenção constitucional, que eu não sabia. Aí me apontaram lá o artigo 142. Apesar de ter feito especialização em direito constitucional e tudo, as leis no Brasil, elas mudam rapidamente, né? Podia ser que tivesse surgido alguma coisa no artigo 142.
que eu não conhecesse. Eu corri para ler o artigo 140, não achei nada. Achei lá o cabeçalho, né, o que a gente chama de caput dele, falando que o Exército tinha como uma das funções a garantia dos poderes constitucionais. Eu digo, meu Deus, será que esse povo está entendendo que essa função do Exército é ele ir lá e, por exemplo, fechar o Congresso, porque está uma ruma de ladrão sendo deputado, senador, uma coisa muito nova aqui no Brasil, isso, dicas de passagem. Ou fechar lá o Palácio do Planalto, dar um pé na bunda lá de Temer, porque está envolvido numa ruma de denúncia, para garantir o exercício dos poderes constitucionais? Não, gente, não é isso não. Essa garantia aí é quando tem, por exemplo, vamos imaginar aqui, na ideia desse pessoal de direita, que o MST invada o Congresso, prenda todos os senadores e deputados lá e diga, agora quem vai fazer as leis aqui somos nós, pronto. Nessa hora as Forças Armadas vão para a rua, não é a polícia que vai tirar, são as Forças Armadas que vão garantir o funcionamento do Congresso. Né? O Michel Temer, por exemplo, chega lá e diz, não, agora não tem mais Congresso aqui não, quem manda aqui sou eu. Vai tirar também, que ele está atentando lá contra a segurança nacional aqui no Brasil. Então, não tem nada a ver. Aí ela até disse, olha, o general aí está se equivocando se ele imagina que o Exército pode assumir um dos poderes ou todos os poderes e passar a mandar, legislar, julgar, tudo junto, como foi na ditadura que nós vivemos aqui no Brasil, que acabou lá na década de 80. Vocês acreditam que o povo está querendo isso de volta, né? Então, acabem com esses mitos, gente, de WhatsApp. Primeira coisa que eu peço encarecidamente, só transmitam uma coisa se você tiver certeza que aquilo é verdade. É um tal de manda boato. Tem uma hora que enche o saco, sinceramente. Nem eu aguento tanta besteira que é enviada. Pronto, a última agora mandaram uma foto de uma mulher que estava passando na rua, dizendo que a mulher estava invadindo as casas. Depois estava uma reportagem dizendo que a mulher não estava nada de invadindo casa. Isso aí já deu problema de gente linchado lá, acho que no interior de São Paulo, porque disseram que fulano era um estuprador de crianças e fulano não teve tempo de responder. Foi um boato desse imbecil que alguém criou no WhatsApp. Então, vamos ter cuidado na transmissão dessas coisas. Nós não ficar fazendo papel de idiota e levando a ruma de idiota junto. É triste isso. Aí, para completar, a gente ainda tem que se dar de cara, olha aí os tempos estranhos. Com a entrevista de Zezé de Camargo, falando lá, sei lá para onde, ele falou que nós não vivemos uma ditadura no Brasil, lá dos anos 60 aos anos 80. Não, nós vivemos um militarismo vigiado. Olha só, Zezé de Camargo, com toda a sapiência dele, criou um novo estilo de governo. O Brasil que não votava, que não tinha direito de escolher seus representantes, o Congresso que não podia legislar contra o governo, porque senão ia todo mundo preso. Ninguém podia dizer nem assim, eu gosto de vermelho, comunista, torturado, preso. Isso não era ditadura, segundo Zezé de Camargo. Isso era só o militarismo vigiado. O bichinho, coitado, talvez pelo pouco estudo, não entendeu o que é uma ditadura. Gente, ditadura não é só quando é o mesmo cara no governo, como era Fidel Castro até morrer, que depois passou o poder para o irmão. Aqui a gente não teve uma ditadura baseada em hereditárias, né, na genética, de assumir um general e ele só sair quando entrasse o filho dele ou o irmão dele, como foi lá em Cuba. Porque aqui se decidiu que seria uma ditadura militar. Então, quem decidiu que ia ser feito nesse país eram os militares. Saía um general, entrava outro. Saía um general, entrava outro. E o Brasil afundou. Para quem gosta de dizer que o Brasil viveu a época maravilhosa nessa, vai estudar de novo. Vai estudar economia, porque o Brasil tinha uma dívida externa impagável e viveu durante muito tempo de hiperinflação por causa dessa palhaçada que a gente teve aqui dos anos 60 aos anos 80. Cumpriu a sua função de evitar que a gente tivesse também uma ditadura de esquerda, cumpriu, mas a que custo? Será que nós teríamos mesmo uma ditadura de esquerda? Não sei. O se não funciona na história, né? Eu só sei que agora a gente querer minimizar o que aconteceu no passado. Aí querer a repetição disso agora, chamando com um nome bonitinho. E é isso que eu alerto aqui.
que a nomenclatura está mudando. Ninguém tem mais coragem de dizer vamos à ditadura dos militares. Não. Vamos a uma intervenção constitucional que não existe, não está na Constituição. Ou então vamos a um militarismo vigiado, né? Para as coisas funcionarem com lei, com ordem. Quando a gente sabe que não é bem assim. Inclusive recomendo aí para quem quiser ver o que é que o militarismo faz quando assume o poder, vá assistir o novo filme de Tom Cruise, né? Que é um filme baseado em fatos reais, sobre várias dessas ditaduras que tomaram conta aí da América Central e da América do Sul, e como é que as coisas eram feitas com esses militares, né? O dinheiro para lá e para cá, as armas para lá e para cá. Só para ter uma ideia de como as coisas funcionam. Dê poder a uma pessoa e você descobre o caráter dela, porque depois que você dá, ela se espalha. Você não recolhe mais nunca. Bom, aí o que mais, né? Que tá assim os tempos estranhos. Vamos agora para os Estados Unidos. Falei aqui em Tom Cruise, vou falar do doido, né? Donald Trump fez um discurso na ONU nessa semana. Gente, eu comecei a rir. Foi a primeira vez na vida que eu ri com um discurso da ONU. Eu já tinha rido antes com os discursos de Dilma, mas os discursos de Dilma não eram na ONU, eram em outras situações de inauguração, quando ela decidia largar lá o discurso pronto e partir para aqueles improvisos dela, a lá stand-up comedy. Donald Trump fez a dele lá na ONU. Ele chamou o ditador. O ditador lá da Coreia do Norte é militar, viu? Mas chamou o ditador da Coreia do Norte de Rocket Man, né? O homem foguete. Eu não me aguentei, porque eu não acreditei que ele estava dizendo aquilo. E ele disse lá que o cara, né, o homem foguete, estava numa missão suicida lá para ele mesmo, para o Rocket Man. E que se fosse preciso, os Estados Unidos destruiriam completamente a Coreia do Norte. Nunca um presidente americano falou nesses termos na ONU. Nunca. Isso está causando uma polêmica, porque você não rebate violência com violência. A gente já ouviu falar isso muito na nossa vida. Aí agora tá esse festival de ameaça de lá para cá, daqui para lá, entre Rocket Man, né, e Crazy Man. Os dois estão aí para lá e para cá. Só que pra gente a brincadeira não fica engraçada, porque todos os dois têm ogivas nucleares e todos os dois são dados às loucuras, né? Não vão seguir bom senso de coisa nenhuma. E a gente pode dançar num apertar de botões do primeiro. Né? O primeiro apertou, o outro aperta também, e aí dança o mundo todinho. Olha só que situação que a gente está vivendo. Pior é ver que ainda tem gente que apoia esse tipo de coisa. Para vocês verem como a gente vive, de fato, tempos estranhos. E muito estranhos mesmo. Que mais? Agora partindo já para a questão de fenômenos naturais, né? Da natureza aí. Tivemos um furacão arrasador, rondando aí a América Central e a América do Norte, especialmente os Estados Unidos. Tivemos, aliás, antes dele tivemos o Harvey, mas tivemos o Irma, que arrasou ali a Flórida, né? Trouxe muita enchente, algumas cidades ainda estão sem energia. Aquelas ilhas ali da América Central, quase todas sem energia há muito tempo. Mal passou um, já chegou outro furacão, agora Maria está destruindo tudo. E, inclusive, com a força maior do que Irma, seguindo o mesmo caminho. Eu não sei dizer, nesses estudos aí de meteorologia, quando foi que isso aconteceu, que um furacão seguiu a exata trajetória de outro. Então, tá todo mundo aí em alerta. Porto Rico hoje foi absolutamente devastado. Porto Rico que pertence aos Estados Unidos. Absolutamente devastado. E agora vem a enchente, né? Depois que o furacão passa, vem as enchentes. Então, que situação triste é essa que vive ali a América Central e a América do Norte, com esses furacões se formando um atrás do outro e seguindo praticamente o mesmo caminho. Não bastasse isso, a gente teve agora um terremoto horroroso no México. Um terremoto no mesmo dia de um que aconteceu lá atrás, em 1985, portanto há 22 anos, né? Acho que é isso. Não sei, olha, sou de humanas, não sei fazer contas de cabeça. Mas em 1985, no mesmo dia, no exato dia que houve aquele grande terremoto, que morreram quase que 10 mil pessoas no México,
nós tivemos agora outro no México. A conta, graças a Deus, menor, mas ainda assim muito grande. Mais de 200 pessoas morreram. Mas vocês querem uma curiosidade dos tempos estranhos? Nessa semana, estavam buscando uma garota soterrada chamada Frida Sofia. Chegaram a botar mangueira com água para ela, mantimentos. Quando o pessoal conseguiu escavar onde ela estava, cadê? Não tinha a menina lá dentro. Aí disseram, não, tá em outro canto. Depois todo mundo ficou estranhando porque não tinha um parente, pai, mãe, tia, avó, não tinha um parente procurando essa criatura nessa escola lá que foi soterrada. E aí foram em busca do diretor da escola e tudo, descobriram que não tinha uma menina matriculada lá com esse nome. Depois de muita vergonha, a Marinha do México confirmou que não há essa menina soterrada lá. Quer dizer, há duas hipóteses. Uma sobrenatural, era um fantasma que estava conversando com o povo, porque alguns técnicos chegaram a dizer que ouviram ela pedir ajuda. Acharam até o nome da menina, Frida Sofia, né? E a outra que é boato. Infelizmente, boataria. Até nisso, o povo não tem pena do sofrimento dos outros. Infelizmente, tem que se dizer. Mas onde estão os tempos estranhos? Lá, em 1985, aconteceu a mesmíssima coisa. O governo mexicano passou dias em busca de um garoto chamado Montito, que estaria soterrado. Mobilizou o México, o governo, né? O presidente chegou a dizer que as escavações não parariam até que encontrassem o garoto. E no fim tiveram que admitir que não existia garoto nenhum. Tinha sido um boato que tinham criado. Não existia esse garoto Montito que estaria soterrado com o avô lá naquele terremoto de 1985. Então, quer dizer, tantos anos depois, né? Acho que não são 22 anos, não, mais, né? 32, né? 32 anos depois, eu querendo diminuir minha idade, ó. 32 anos depois, nós temos um terremoto no mesmo dia, com a mesma situação de boataria. Se não é boataria, para quem gosta de sobrenatural, é um fantasma aí brincando, de muito mau gosto, diga-se de passagem, com os mexicanos. Uma brincadeira de muito mau gosto. O que mais? Nós temos de coisas dos anos 70, 80 de volta. A Coisa estreou arrasador no Brasil, arrasador nos Estados Unidos. Tornou-se o filme de terror de maior bilheteria na estreia no mercado americano. Aqui está arrasando corações também, porque hoje eu até passei perto de uma sala lá do Cinemark que estava exibindo ele e a gente escutava o grito das pessoas dentro. Quem foi assistir já me garantiu que assusta mesmo. Eu estou ainda na dúvida se vou ou não, porque eu não sou muito chegada em filme de terror. Mas olha, eu não sou chegada em filme de terror, mas não acho que tem que proibir para ninguém assistir, não. Quem gosta vai lá e assiste. Eu que não gosto muito, não vou lá e não assisto. Também vai estrear aí Amityville, ou Amityville, como os americanos gostam de chamar, que é o da Casa Mal Assombrada, que a história é verídica, ninguém sabe se era de fantasma mesmo, que aconteceu, foi exibido lá em 1979, olha, o ano que eu nasci, tá voltando agora, vai estrear aí com tudo. E então dá essa sensação assim de os anos 80 estão de volta, como eu vinha falando em outros podcasts, especialmente que é ambientado nos anos 80. Então você tem toda aquela atmosfera de roupas, cabelos que existiam nos anos 80 nessa história assustadora de Stephen King que volta aos cinemas. Bom, para terminar então essa época de Tempos Estranhos, pelo menos com um tema mais leve ainda do que esse dos cinemas, vamos para as novelas. Não vou nem falar da novela aí do transgênero, que eu não assisto, mas também está causando polêmica no Brasil todo. Basta ver os vídeos de Marco Feliciano, que também não tem outra coisa para fazer, senão ficar fazendo vídeo e criticando a vida dos outros. Gente, se você tem tempo de olhar para o seu vizinho, se ele está vestindo o cabelo assim, assado, se ele está beijando um homem ou uma mulher, é porque está faltando emoção na sua vida. Tem muita casa de caridade precisando de voluntário. Então, em vez de você olhar para a vida dos outros, vá ajudar um outro que precisa da sua ajuda. Tem muito trabalho voluntário a ser feito aí, Brasil afora. Até essa questão dos juízes, Congresso também. Tem muita coisa a ser feita de importante nesse país que não seja querer curar quem não precisa ser curado porque não tem doença nenhuma, para dar o exemplo.
Mas voltando então para a questão das novelas, vocês já perceberam que agora as novelas da Globo começam na terça-feira? Isso é estranhíssimo, é o sinal do fim dos tempos. Agora eu vou me lembrar de um de um tweet que eu vi nessa semana. Se vocês não sabem, Deus tem uma conta no Twitter. O criador tá lá. Essa semana ele passou para dizer que as pessoas estão entendendo a mensagem dele errada, né? Uma das coisas que ele diz lá é que, olha, a homossexualidade não é doença, mas ele avisa, o meteoro tá chegando, né? Então, o sinal desses tempos estranhos está aí. Com tanta coisa estranha acontecendo ao mesmo tempo, a gente só pode se preocupar com o futuro da humanidade mesmo. Não tem outra coisa, não. É furacão, é terremoto, é gente querendo curar quem não precisa ser curado, é gente querendo impedir a arte de ser feita, de ser exibida, é gente querendo controlar a vida dos outros, querendo decidir o que é que o povo vai assistir ou não vai assistir. Eu não quero viver nesse mundo totalitarista, não. Eu quero a minha liberdade de saber o que eu vou ler, o que eu vou escrever, o que eu vou pensar, o que eu vou gostar e o que eu não vou gostar. Esse negócio de ter gente decidindo pra mim o que é que eu vou gostar, o que eu devo assistir, o que eu não devo assistir. Nem meus pais faziam isso. Vocês imaginem se eu vou aceitar um movimento qualquer, como é o caso aí do MBL, fazer uma coisa dessa. Por favor, me perdoem, né? E pro pessoal aí que anda falando em militarismo vigiado, intervenção constitucional... Estudar é uma boa, mas tá sem tempo, pega um videozinho no YouTube, tem muita aula de direito constitucional aí no YouTube disponível, que nem demora muito, vai lhe dar uma super ideia de qual é a função exata das Forças Armadas no Brasil, de como funciona uma democracia, né? Tem tanto livro aí abordando a ditadura, como foi, né? É bom pegar para dar uma lidinha. Larga um pouco essas boatarias de WhatsApp, que sobra tempo demais para ler. E ler é um engrandecimento de vocabulário, de uma expansão de ideias que vocês não têm nem ideia. Afinal de contas, literatura também é uma forma de arte. Bom, dica de programação, além dessa ruma de filme de terror que tá aí nos cinemas, é só procurar. Vai estreando um brasileiro, né, de comédia que me parece que é bom, que é Divórcio. Muitas salas exibindo Divórcio, então. Mas amanhã, a partir das 15 horas, pelo menos pelo que eu vejo aqui no fim de semana da Tribuna do Norte, vai ter uma feijoada com samba, uma grande roda de samba lá no Bar Mormaço, que fica ali. Ali é o que, Janaína? É Potilândia, no Morro Branco, Nova Descoberta, né? É ali por perto, por trás do Correio. O Correio de Nova Descoberta, então é isso mesmo. São 10 convidados lá para cantar, tocar, muita gente boa mesmo. Não vou nem ler a lista porque não vai dar tempo aqui. Tem muita gente. Eu sei que hoje os ingressos estavam antecipadamente sendo vendidos, não sei se ainda estão a essa hora, por R$15. Vai ter um caldinho free de feijoada, parece que é às 15 horas, 16 horas vai rolar esse caldinho, mas quem quiser a feijoada tem que comprar, a feijoada mesmo. Mas no dia, assim, tá vendendo a lei postiço do Natal Shopping também. No dia mesmo, lá no Mormaço, essa programação toda, que é amanhã, vai custar R$20. Bom, tem programação de teatro, tem muita coisa. Procurem aí no blog, eu já botei até um festival que vai rolar lá no Barracão dos Clowns de Shakespeare, lá na Boca Cultural da Ribeira também. Tem muita coisa nessa semana de interessante acontecendo nessa cidade. Se ninguém resolver entrar na justiça para impedir as exibições, né, e tudo. Vamos rezar para que isso não aconteça. Renovo o convite aqui para sexta, 7 da noite, para falar sobre outros assuntos. Domingo, eu continuo falando de tempos estranhos, mas mais ligado ao futebol, porque tem tanta coisa estranha acontecendo aqui no RN que vocês não imaginam. E então fica o convite para sexta, 7 da noite, domingo, 10 da manhã sobre futebol. Deixa um bom fim de semana para todo mundo e até lá.